Bom, gente, vamos agora então para a questão 9. A questão 9 diz o seguinte no enunciado: considere as bases B e C, escritas aqui na lousa, de R2 e seja T um operador de R2 em R2, tal que a matriz de T escrita em relação às bases B e C é essa daqui. Ele afirma que se lambda e mi denotam os dois autovalores de T, então mi mais lambda é igual a quanto? Tá? Então ele pergunta qual é a soma dos dois autovalores do operador. Bom, para a gente começar, né, logicamente o que a gente quer descobrir é quem são esses autovalores. Só que para a gente poder diagonalizar uma matriz e, consequentemente, encontrar os autovalores de um operador, a gente precisa que a matriz desse operador esteja escrita em função de uma única base, né? Então, o primeiro passo que a gente precisa realizar nesse exercício é transformar essa matriz que está escrita em relação às bases B e C para uma matriz que esteja escrita só em relação a B ou só em relação a C. No nosso caso, eu vou escolher a matriz em relação a C, tudo bem? Eu vou então tentar descobrir quem que é a matriz de T em relação a C, tá? Essa é a primeira coisa que eu vou me preocupar no exercício, em encontrar. Para que a gente faça isso, é bom que a gente pense no que está acontecendo, quais são as transformações que estão acontecendo com os meus vetores. A princípio, eu tenho isso daqui. Eu tenho um vetor U pertencente ao domínio, né, que está escrito na base B. Tá? Porque a transformação está fazendo isso, pegando vetores que estão escritos na base C e transformando em vetores que estão escritos na base... Tá pegando vetores que estão escritos na base B e transformando em vetores que estão escritos na base C. Então, o que está acontecendo é que esse vetor U está sendo transformado num vetor V do contradomínio. Nossa, tá péssima aqui a letra. Então, ele está sendo transformado num vetor V que está escrito em função da base C. E quem realiza essa operação é T de B em C. Certo, pessoal? Isso é o que a gente tem por enquanto do enunciado. O que eu quero é ser capaz de encontrar esse vetor U do meu domínio, só que ele escrito na base C, e achar uma transformação que faça com que o meu vetor U se transforme no vetor B, só que a base permaneça a mesma. Então, isso aqui é o que eu quero achar, tudo bem? Isso aqui é o que eu quero achar, isso aqui é o que eu tenho. Tá faltando uma etapa aqui, tá faltando um processo que é transformar o vetor U da base C para a base B, certo? E quem faz isso é uma matriz de mudança de base, tudo bem? Quem realiza essa troca de base de C para B é uma matriz de mudança de base. Então, o que eu quero, na realidade, é o seguinte: eu quero transformar U em V mantendo a base C. E para isso eu tenho um caminho. Só que é a transformação de C em C, que é o que eu quero descobrir. Mas para isso eu também tenho um outro caminho, um caminho de transformações compostas, onde primeiro eu faço uma transformação de mudança de base, né? Eu mudo de C para B, e depois eu componho isso com uma mudança, com uma transformação que faz com que U vire V, saindo de B, chegando em C. Tudo bem? Então, basicamente, eu tenho dois caminhos que fazem a mesma coisa. Portanto, eu posso concluir, né, que T de C, a matriz T em relação à base C, nada mais é do que a composição de outras duas transformações. Mas como que a gente faz a multiplicação de transformações quando a gente tem uma transformação composta? A gente sempre vai fazer a multiplicação de fora para dentro. Então, se a minha composição vem nesse sentido, a minha multiplicação vai vir no sentido contrário. Porque primeiro a gente realizou um processo, depois realizou um outro processo por fora desse. Então esse processo está no centro da minha operação e esse está por fora. Então é primeiro ele que eu vou colocar e depois eu vou multiplicar por esse daqui que está mais dentro. Eu já falei isso numa questão anteriormente, mas é bastante similar esse processo com a regra da cadeia na derivação. Você primeiro vai derivar quem está por fora e depois você vai derivar quem está por dentro. Então, nesse caso, a gente vai multiplicar primeiro quem está por fora, que é a minha matriz T, em relação às bases B e C, que é o dado no enunciado. E depois eu vou multiplicar por uma matriz de mudança de base. No caso, como eu estou seguindo no sentido contrário, eu estou indo de B para C. Então, o que eu vou fazer é escrever a matriz M, que muda da base B para a base C.
Tudo bem, gente? Essa é a ideia que a gente está tentando encontrar. Porém, a gente não sabe quem é a matriz de mudança de base. Então, o nosso próximo passo agora é descobrir quem que é essa matriz. Ela é uma matriz 2x2, logicamente, porque a gente está trabalhando no R2, né? As matrizes têm dimensão 2x2, então essa matriz também vai ser. E eu vou colocar dentro dela valores arbitrários, né? A, B, C e D, porque a gente vai calcular eles a partir das bases B e C que o exercício nos forneceu. Para isso, eu vou apagar agora esse esqueminha aqui, tá, gente? Para ter espaço para calcular quem é a matriz M. Tudo bem? Como que eu descubro quem que é a matriz M? A matriz de uma base em relação à outra sempre pode ser escrita de que forma? A matriz vai ser, as colunas dela vão ser compostas pelos vetores que compõem a base C, escritos em função da base B. Ou seja, eu posso escrever esse vetor da base C como uma combinação linear dos vetores da base B. E quem que vão ser os coeficientes que vão multiplicar cada um desses vetores? Vão ser esses carinhas aqui, esse A e B que eu coloquei dentro da matriz. Como assim? Eu tenho que o meu vetor 3, 2 da minha base C vai ser uma combinação linear dos vetores da base B. Então vai ser A vezes o primeiro vetor, 1, 1, mais B vezes o segundo vetor, 1 menos 1. Tudo bem? Essa é a minha primeira combinação linear. Isso aqui vai gerar as entradas da minha primeira coluna. Então, com isso, eu posso desenvolver um sistema, né? Eu tenho que A mais B é igual a 3, tá? Aqui eu só estou fazendo a distributiva e igualando coordenada a coordenada. E aqui eu vou ter que A menos B é igual a 2. O que a gente pode fazer agora é somar as duas entradas, somar as duas equações, perdão. Vai ficar 2A igual a 5. Então, A é igual a 5 sobre 2. Se o A é 5 sobre 2, a gente pode colocar isso daqui na primeira equação. 3 é 6 sobre 2. Então, eu passo 5 sobre 2 para lá. O meu B vai ser igual a meio. Tudo bem? Com isso, eu descubro quem são as primeiras entradas da minha matriz. Então, eu já posso substituir aqui o meu A e meu B por 5 sobre 2 e meio. Tudo bem, gente? Eu já substituí os valores de A e B aqui dentro da minha matriz. Agora, eu vou apagar isso aqui para poder fazer a segunda combinação linear referente ao segundo vetor. Então, agora, eu vou ter que o vetor 2, 1 da base C pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base B. Então, vai ser C vezes 1, 1, mais D vezes 1 menos 1. Tudo bem? E eu vou fazer o mesmo processo, montar o meu sistema. Então, eu vou ter aqui C mais D igual a 2, que é a primeira coordenada, e C menos D vai ser igual a 1. Somando as duas equações, eu vou ter que 2C é igual a 3. Tudo bem, gente? 2C é igual a 3. E, portanto, o meu valor de C é igual a 3 sobre 2. Certo? Substituindo na primeira equação, 2 é a mesma coisa que 4 sobre 2. Se eu passar o 3 sobre 2 subtraindo, eu vou ter 4 menos 3, que é 1, sobre 2. Então, o meu valor de D é igual a 1 dividido por 2. Vou substituir de novo aqui na minha matriz. O meu C é 3 sobre 2 e o meu D é meio. Agora que eu tenho a matriz M em mãos e eu também conheço a matriz de T, BC, eu posso fazer o produto de matrizes e encontrar a matriz de T em relação a C. E é isso que eu vou fazer. A matriz de T em relação a C vai ser igual a 5 menos 7, 9, 13, que multiplica 5 sobre 2, 3 sobre 2, meio e meio. Fazendo o produto de matrizes, eu vou fazer rapidinho para não tomar muito tempo. 25 sobre 2 mais 9 sobre 2 vai dar 34 sobre 2, que é 17. 15 mais 9, 24 sobre 2, 12. Menos 7 mais... Menos 35, perdão. Menos 35 mais 13. Deixa eu só ver se eu copiei certo o valor da matriz. Ah, não. Sabia que eu tinha esquecido um sinal aqui em algum lugar.
Aqui, gente, é menos 13, tá bom? Aqui tem um sinal de menos que eu tinha esquecido de colocar, tá? Mas é menos 13. Vai ficar menos 35 com menos 13, menos 48, certo? Isso, menos 48, que dividido por 2 dá menos 24. Menos 21 com menos 13 vai dar menos 34, que é menos 17. Só conferir. Isso, certinho. Essa é a minha matriz de T em relação à base C somente. E é com ela que eu vou agora realizar o processo de diagonalização para descobrir quem são os autovalores lambda e mi. Então, para isso, eu vou apagar isso aqui que está desse lado e começar a fazer a diagonalização aqui. Para fazer a diagonalização, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o determinante dessa matriz subtraindo o valor T da diagonal principal. E com isso, né, quando eu fizer o determinante e igualar esse determinante a zero, eu vou obter o meu polinômio característico. Ok, gente? Isso aqui é o que eu vou ter. Bom, então, para fazer o determinante, é só fazer a multiplicação aqui dos termos. 17 menos t vezes menos 17 vezes menos t, eu vou tirar o menos 1 em evidência desse segundo termo, tá bom, gente? Então, eu vou ter menos 1 que multiplica 17 mais t, 17 mais t, que é esse segundo termo, vezes o primeiro termo, que é 17 menos t. Mais, qual que é o próximo termo? Menos 24 vezes 12 é a mesma coisa que menos 2 vezes 12 ao quadrado, tudo bem? Só que como a gente está aqui na diagonal antiprincipal, o sinal troca. Então esse menos aqui vai desaparecer, então vai ficar mais 2 vezes 12 ao quadrado. E isso é igual a zero. Tudo bem, gente? Esse termo aqui da esquerda, por causa desse menos 1, ele é um termo negativo. Então eu vou passar ele para o lado de lá e do lado de cá vai ficar só 2 vezes 12 ao quadrado. 2 vezes 12 ao quadrado é 144, né? Isso daqui vai ser igual 17 mais t vezes 17 menos t é um produto da soma pela diferença. Então é a mesma coisa que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então isso vai ficar 17 ao quadrado menos t ao quadrado. Tudo bem? Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar esse t negativo para o lado de cá e esse termo numérico, né, 2 vezes 144, para o lado de lá. Então, deixa-me ver, eu vou ter que t ao quadrado é igual, 17 ao quadrado é 289, 2 vezes 144 vai ficar negativo porque veio para o outro lado, vai ficar 288. Ok, gente? Então, no final, na hora que eu faço isso, eu tenho que t ao quadrado é igual a 1. Na hora que eu tiro as raízes, o que isso implica? Eu vou puxar para o lado de cá. Na hora que eu tiro a raiz, eu vou ter dois valores para t. Eu vou ter t igual a mais ou menos 1. Mais ou menos 1 são as raízes do polinômio característico da matriz. Portanto, se são as raízes do polinômio característico, esses carinhas são meus autovalores. Portanto, eu descobri quem vale o meu lambda e o meu mi. Deixa eu apagar aqui para poder escrever isso para vocês. Vou apagar essa multiplicação aqui. O meu lambda é igual a 1 e o meu mi é igual a menos 1. O que ele pede é para a gente somar lambda e mi. Lambda mais mi é 0. Então essa é a resposta final do exercício. A soma dos autovalores da matriz do operador linear t é 0, o que nos dá a alternativa D de dado.